Shrek e o Burro voltaram num trailer que já tem mais de 40 milhões de visualizações em 2 dias. E o visual novo deles está quebrando a cabeça de geral, inclusive a minha. Porque não é só uma evolução técnica, e é isso que ninguém tá captando. É um paradoxo estético que a DreamWorks parece não ter percebido. A franquia que nasceu para ridicularizar a Disney e o politicamente correto agora tá tentando parecer um filme de realismo mágico da Sony Animation. Só que o problema não é o fotorrealismo em si. Longe de mim ser contra a qualidade gráfica. O problema é o que ele faz com a identidade visual que a gente amava. O Shrek de 2001 era feio de propósito. Cada ruga era uma piada. Agora as rugas estão ali, mas sem a piada. O visual virou o tema do debate, e não a história. Até o fim desse vídeo, você vai entender por que essa escolha mexe com algo mais profundo na alma da franquia. E por que a Vulture, o Kotaku e o IGN estão todos discutindo a mesma coisa de ângulos diferentes. Mas antes de a gente entrar na briga estética de vez, vamos organizar o que realmente importa. O trailer de Shrek 5 foi lançado no dia 16 de junho de 2026 pelo canal oficial da DreamWorks Animation no YouTube. Em 48 horas, já tinha acumulado mais de 40 milhões de visualizações, número que colocou o vídeo entre os trailers mais vistos da semana globalmente. O número de dislikes também cresceu num ritmo que chamou atenção. Mas o YouTube não divulga mais essa métrica publicamente desde 2021, então a gente depende do que as extensões de terceiros capturam. O que importa é o seguinte: a reação não foi unânime. A DreamWorks esperava hype puro e simplesmente. E, em vez disso, ganhou um debate público sobre se o visual novo é evolução ou retrocesso. Pois é mais sutil do que parece. Vamos à ficha técnica porque tem detalhe que faz diferença. Shrek 5 é o quinto filme principal da franquia Shrek, produzido pela DreamWorks Animation, o mesmo estúdio que nos deu Como Treinar o Seu Dragão em Madagascar. A direção é de Walt Dorn, nome que talvez não seja familiar, mas ele trabalhou como roteirista nos filmes anteriores da série e foi a voz do Rumpelstiltskin em Shrek para sempre, de 2010. O elenco principal volta completo. Mike Myers como Shrek, Eddie Murphy como Burro e Cameron Diaz como Fiona. Nada de recast, nada de reboot silencioso. Os três originais de volta ao estúdio. O lançamento nos cinemas está marcado para o dia 23 de julho de 2027, segundo a DreamWorks. Segundo o Kotaku, que foi um dos primeiros veículos a comentar o trailer, o roteiro mostra Shrek, Fiona, os três filhos ogrinhos e o burro viajando para um novo reino além de tão distante. Uma premissa clássica de reboot suave, que pode render tanto sátira de reino novo quanto piada de imigração. A grande novidade técnica que o pessoal do Kotaku destacou. O filme foi inteiramente animado no novo pipeline da DreamWorks, que Estados Unidos uma engine proprietária combinada com técnicas de path tracing. Aquela tecnologia que aproxima a iluminação do comportamento real da luz. É a mesma tecnologia que estúdios como a Industrial Light and Magic usam em Star Wars, mas aplicada a personagens cartunescos. E aí mora o problema? Segundo o Kotaku, o resultado é que Shrek e Burro tão detalhados visualmente que mais parecem saídos de uma cutscene de RPG do que de um filme de animação. No Nerkostenkia, era questão de tempo até Shrek ganhar poros, rugas e pelos faciais individualizados. Mas a pergunta que ninguém fez em voz alta, e que o Kotaku sugeriu nas entrelinhas. Devia? O último filme da franquia, Shrek para Sempre, estreou em maio de 2010. Ou seja, já se passaram 16 anos. Na época, a DreamWorks tratou o quarto filme como o capítulo final, com aquele final emocionante do Shrek valorizando a família. Mas, obviamente, não foi o fim. O que aconteceu entre 2010 e 2026 nesse meio tempo? A tecnologia de animação deu um salto comparável ao que aconteceu entre o primeiro Toy Story e Procurando Nemo. Estamos falando de duas eras tecnológicas diferentes. Em 2010, personagens de animação computadorizada ainda tinham aquela textura levemente plástica, com iluminação renderizada por técnicas de rasterização. Hoje, com motores como o Unreal Engine 5 e técnicas de simulação de pele chamadas de subsurface scattering, é possível criar texturas que enganam o olho humano, algo que o Kotaku chamou de avanço que muda o jogo. E isso ficou evidente no trailer do Shrek 5. O burro, segundo o Kotaku, parece um modelo de tech demo do Unreal Engine 5. Citação direta do texto deles. O Shrek, por sua vez, parece mais velho, mais cansado, com rugas profundas na testa e bolsas visíveis sob os olhos que antes eram só traços caricatos. O IGN, em sua cobertura, destacou a premissa da nova aventura como promissora e elogiou a volta do elenco original. A Vulture foi mais dura, chamou os personagens de versões mais baratas e emborrachadas deles mesmos num artigo que viralizou. O Digital Trends, por outro lado, elogiou o humor do trailer, especialmente a piada do boneco de neve, que, segundo o Kotaku, parece uma piada clássica de Shrek.
Tem um detalhe curioso. O boneco de neve em questão não é o Donkey Kong. É um boneco que o burro encontra enquanto viaja pelo novo reino, e que vira uma piada visual de dupla interpretação. O que pouca gente conectou é que essa piada é um eco direto do humor autorreferencial de Shrek 2. Aquele clássico de 2004 em que o burro encontra o gato de botas pela primeira vez e fica encantado. O Kotaku observou essa conexão e chamou de uma piada no melhor estilo Shrek, mas com rendering de PlayStation 6. É uma conexão sutil, mas mostra que o humor da franquia ainda está vivo. Só que agora vestindo um terno fotorrealista que não pediu. E aqui a gente chega ao ponto central. E espera, por que não é óbvio? O que ninguém está comentando de forma explícita é que Shrek sempre foi uma franquia construída sobre a subversão visual. O primeiro filme, de 2001, foi uma sátira direta aos contos de fada da Disney. Um ogro mal-humorado que não quer ser herói, uma princesa que vira ogra no final, um burro que fala demais e rouba a cena. A animação da época era propositalmente menos polida que a da Pixar. Shrek era feio de propósito, e a estética rústica combinava com o personagem. Era uma escolha narrativa, não uma limitação técnica. Agora, a DreamWorks quer que ele pareça um ator de carne e osso filmado em câmera IMAX. E pergunta honesta: o Shrek fotorrealista continua sendo Shrek? Ou ele virou um personagem genérico de filme de fantasia da Netflix que podia estar em qualquer história de magia genérica? O Kotaku colocou bem na manchete deles. Shrek e burro tão detalhados que parece que saíram de uma cutscene de um jogo de RPG de mundo aberto. E isso não é um elogio, ao menos não no contexto do artigo. Porque a alma de Shrek nunca foi o quão bonito ele era. Era o quão feio ele podia ser sem pedir desculpas, sem suavizar arestas, sem polir a animação para agradar a expectativa de mercado. O Shrek novo parece que está pedindo desculpa por existir no mundo do fotorrealismo. Isso, isso é o oposto do que a franquia representava. Ele nasceu para cuspir no politicamente correto e agora está todo arrumado para posar. E isso é só metade do que eu acho que ninguém te contou sobre esse trailer. Toda semana eu volto com um caso desses, porque sempre tem um detalhe que escapa. No fim das contas, o que o trailer de Shrek 5 revela é um dilema que vai muito além de poros, textura de pelo ou quantos milhões de visualizações o trailer acumulou. É sobre o que a gente espera de uma franquia que envelheceu junto com a gente, fisicamente e emocionalmente. Quem cresceu com Shrek no começo dos anos 2000, alugando DVD na locadora, hoje tem 30 e poucos anos. E ver o ogro com rugas, bolsas sob os olhos e um ar de cansaço existencial no olhar é, de certa forma, ver a si mesmo no espelho depois de outro dia de trabalho. A DreamWorks pode não ter planejado isso. Provavelmente não planejou. Mas o fotorrealismo involuntariamente humanizou o Shrek de um jeito que a animação cartunesca nunca conseguiria. Ele não é mais só um personagem. Ele é a personificação de como a gente se sente depois de uma década e meia de vida adulta, contas pra pagar e nostalgia mal processada. O que parece erro estético no trailer, e que a Vulture chamou de emborrachado. Talvez seja a evolução mais honesta que a franquia podia ter. Porque se Shrek continuasse liso, cartunesco e imutável, ele seria um boneco congelado no tempo, vendendo nostalgia barata para quem lembra dos anos 2000. Agora, ele tá envelhecendo. E a gente também. E isso muda completamente como você vê o trailer, a reação da crítica e o que a DreamWorks tentou fazer, mesmo sem saber o que estava fazendo. O trailer de Shrek 5 já ultrapassou 40 milhões de visualizações, o filme estreia em julho de 2027 e o debate sobre o visual está longe de acabar. A Vulture criticou, o IGN apoiou a premissa, o Kotaku ficou no meio termo apontando os detalhes técnicos e o Digital Trends elogiou o humor. Mas o dado concreto é, depois de 16 anos de silêncio, Shrek voltou a ser relevante. E o motivo da volta é justamente o que estão criticando. Manda nos comentários. O visual novo te convenceu ou tu também quer o Shrek liso, cartunesco e mal educado de volta? Se você gostou de destrinchar esse caso comigo, clique em inscrever. Toda semana tem um express novo sobre o que ninguém viu no mundo da cultura pop, sempre às 18 horas. E falando em voltar depois de muito tempo escondendo o segredo, o que será que a Rockstar não quer que a gente veja no trailer de GTA 6, que ninguém reparou até agora?